Então tá, vamos botar aí o nosso slide. E é isso. Só subir um pouquinho. Beleza, vamos lá. Estamos aqui com o nosso slide. Então, lembrando que eu vou estar aqui passando slides e vendo a minha anotação ao mesmo tempo. Então, peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência comigo. Fechou? Então, o primeiro aqui é a nossa introdução. Esse não é o primeiro episódio. Vai ter uma playlist que eu vou estar postando após o culto de agora. E vai ter o culto anterior. Vai ser massa meu primeiro dia. Tem que cortar o cabelo. Verdade. Vou cortar. Vai ter um link que eu vou postar depois dessa live. E vocês vão poder conferir a primeira palavra. Não deixem de assistir o primeiro vídeo, pessoal. Ele é muito importante porque ele introduz a história de Jó. Ele traz algumas informações bem relevantes que podem ser muito úteis para o entendimento do restante do estudo. No primeiro estudo ali a gente viu os versículos do 1 ao 5 de Jó. A gente viu que tem muita informação que o livro traz. E eu já cheguei à conclusão que eu acho que a gente não vai conseguir abordar tudo. Porque nesse agora também a gente não foi muito longe. E Jó ali tem 40 capítulos. Então a gente tem bastante coisa aí para ver, mas semana que vem nós teremos nosso último episódio, beleza? Então não assiste somente esse, temos mais conteúdo aí. Beleza, a gente vai começar agora a ler Jó do 1 ao 6, Jó 1, versículo 6. Beleza? Eu botei aqui o versículo, então acompanha comigo. Vou me hidratar aqui. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Certo, já vamos parar no primeiro versículo aí, porque Jó, cara, é um livro que traz muita informação. Eu não sei como é que vocês agem na hora da leitura, mas eu leio a Bíblia com a Alice, né? A gente faz uma chamada de vídeo ali, gosta de ler junto, e a gente vai comentando os versículos. E Jó foi um dos livros que eu mais parei, cara. Porque os versículos eles vão trazendo mensagens que tu raramente vê. E aqui parece que a gente está tendo um acesso a sabe, eu vejo assim, como um óculos com o mundo celestial. A gente está vendo aqui uma situação que acontece com Deus. A gente já viu no primeiro estudo que a história de Jó é uma história verídica. Ela realmente aconteceu. Tem gente que acha que é poesia, mas não, é uma história real. Então a gente está vendo aqui os bastidores, basicamente, do céu. A gente está vendo aqui que os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E uma coisa que é interessante que eu pontuei aqui, que diz em Hebreus 1,14, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Então aqui fala sobre esse ministério dos anjos, que é, no caso, servir aqueles que herdarão a salvação. Então, nessa fila aqui que os anjos vêm para prestar contas com Deus, nada mais é do que eles mostrarem o fruto, ou mostrarem o seu serviço que foi feito, prestar contas com Deus, sabe? Os anjos são descritos na Bíblia como seres criados para isso. Deus os criou para servir a sua vontade, assim como nós também fomos criados para fazer a vontade de Deus, assim também os anjos. Então eles estão ali na fila para apresentar-se ao Senhor. E aí o versículo segue ali falando que Satanás também estava com eles. Eu botei ali uma filinha, a filinha do INSS, que eu muito imagino assim, cara. Imagina uma baita fila, pensa lá uma fila de pessoas, aqui eu botei uma fila de velhinhos, uma fila de um monte de anjo, pensa lá anjo alto, anjo baixo, anjo fortão, todos aqueles anjos bonitão, e no meio deles um capetinha, só esperando assim, ei, qual é o teu número aí da fila? Meu número é 300, putz, meu nome é 666, sabe? Ele tá lá esperando na fila e querendo falar com Deus. Deixa eu pegar aqui minha anotação, calma. E então Satanás se apresenta também a Deus, assim como os anjos fizeram. E uma coisa que eu notei, não sei se vocês pensaram nisso também quando já leram esse capítulo, é que
Satanás, ele, a gente já sabe da história dele, ele foi expulso do céu. Então, não dá uma cara de um reencontro? Porque Satanás foi expulso do céu, mas estava lá apresentando seu Senhor. Então, ou essa reunião foi em outro lugar, ou realmente Satanás foi liberado por Deus para estar lá na presença de Deus para trazer esse versículo aí para a gente. Vamos seguir. Versículo 7. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Agora vem um ponto que é muito crucial aqui e que muita gente tem dúvida. Eu fui um deles. Falei com meu pai, eu fui estudar aí na Bíblia, estudar na internet, que é, por que Jesus pergunta da onde que ele vem, se Jesus já sabe de onde é que ele vem? Jesus sabe de tudo, a gente já sabe, a gente aprende na Bíblia que Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. E se ele sabe de tudo, por que ele pergunta a Satanás da onde ele veio? E não é a primeira vez que a gente vê Deus fazendo perguntas. É muito comum Deus fazer perguntas e antes disso, antes dessa história de Jó, que a gente está lendo ali, a gente já encontrou algumas outras vezes. Deus, eu falei Deus, né? Satanás falou com Deus, mas é Jesus. Não é Jesus, é Deus. Que a primeira vez que Deus faz perguntas está em Gênesis 3:9. Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Então, e tem mais um ainda, Êxodo 4:2-3. Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente e fugiu dela. Nesses dois versículos, tanto em Gênesis quanto em Êxodo, Deus sabe a resposta. Tanto aqui ele vê: onde está você? Esperando que Adão e Eva se mostrassem, né, nesse versículo, se falassem. E ele perguntou: quem lhe disse que vocês estavam nus? E logo ele já vem com a resposta: você comeu do fruto? Então, ele sabia. Aqui também acontece a mesma coisa em Êxodo. Ele pergunta para Moisés: o que é isso na sua mão? Claro que Deus sabia que ele tinha uma vara na mão, mas ele perguntou para que Moisés soubesse. Então eu botei aqui o nosso professor Deus, porque um exemplo disso é um professor. O professor não pergunta para um aluno quanto é 2 mais 2, para que o aluno dê para ele a resposta e ele fique sabendo. Não, o professor já sabe a resposta. Ele pergunta para que o aluno tenha por si próprio o caminho de entender a resposta que ele está querendo. Então, se o professor falasse, então 2 mais 2 é 4, o aluno poderia não aprender tão bem quanto ele aprende respondendo o que o professor pergunta. Então, Deus é um professor. Eu botei aqui um Salmo 44:21. Deus não o teria descoberto, pois ele conhece os segredos do coração. Então Deus sabe até o que se passa dentro do nosso coração. Como ele não vai saber o que tem na mão de Moisés, onde estava Adão e Eva? Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. Não há nada que passe dos olhos de Deus. Então, o nosso professor Deus, ele apenas pergunta as coisas para que a gente aprenda com essas perguntas. Eu botei aqui uma frase coach. Deus não pergunta procurando respostas. Pergunta para nos ensinar a dizer para ele. Matos Asaf 2023. Então a gente vê aqui que essa frase ela quer dizer o quê? Deus quer nos ensinar através das perguntas que ele nos faz. Não sei se já passaram por isso, mas às vezes um pai ou uma mãe pergunta pra gente alguma coisa. Onde é que tu estava, Asaf? Ele sabe onde é que tu estava. Sabe que tu estava brincando na rua, quando não devia, e tu vai ter que falar.
Ou eu tava brincando na rua. E aí ela vai falar, eu falei que podia brincar na rua, então falar, não falou. E aí ela te encontra no teu problema usando as tuas próprias palavras. E é muito isso o que Deus faz aqui. Como esse professor. Quanto é 2 mais 2? A gente vai falar. 4. Então aqui eu boto nosso próximo tema aqui é Satanás, o nômade. Olha só, o Alex me colocou num copinho. Meu pai pediu. É porque minha garrafa ela tem um problema, de vez em quando entra um vácuo e ela não funciona canudinho. Vamos ler aqui o versículo 7, que é o que a gente já estava, né? O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Esse versículo aqui, de perambular pela terra e andar por ela, no original ele traz o sentido de correndo de um lado para o outro, com o sentido de trazer pressa. Esse é o sentido dessa palavra. Perambular pela terra e andar por ela significa que ele está correndo de lá para cá, como quem tem pressa, quem quer correr atrás do tempo, quem tem coisa para fazer. E é esse o sentido que traz essa passagem aqui. Existe um outro versículo que está em Mateus 12:43 que usa o mesmo. Eu não trouxe aqui qual é o termo hebraico, mas esse outro versículo também usa o mesmo termo, que estaria em Mateus 12:43. Ó, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei à minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Esse anda por lugares áridos, esse anda, ele traz o mesmo significado, nesse sentido de tu ter pressa, urgência. Então, nesse caso aqui, no contexto de Mateus 12:43, é de um espírito que foi expulso. Tinha um espírito, como era, por exemplo, nos porcos, né? O espírito do legião, que tem Jesus expulsa os demônios. Assim que ele expulsa, os demônios perguntam para Jesus, nós podemos ir para os porcos? Então eles procuram desesperadamente o próximo local que eles vão. E é a mesma coisa que acontece, que está trazendo aqui. É esse desespero, essa necessidade de urgência. Então isso que traz que Satanás tem pressa. Satanás tem urgência, mas do que ele tem pressa? Satanás sabe, assim como a gente já sabe, que está em Apocalipse, que Satanás já é derrotado. Nós temos essa profecia que já nos garante que no fim dos tempos haverá o nosso juízo final para os santos, né? E Satanás, nesse dia, ele será derrotado de vez, será jogado no lago de fogo. Só que até lá, Satanás tem um objetivo, que é levar o máximo de pessoas que ele puder levar com ele. E é por isso que ele tem pressa. Ele não, após ele sair do paraíso, ele não tem mais um propósito que ele tinha, o propósito que nós temos, o propósito de engrandecer o nome do Senhor. Então, assim como qualquer um que não se encontra devidamente com Cristo, Satanás não tem um propósito nessa terra. Ele vive simplesmente para carregar mais pessoas para o mesmo futuro que ele vai ter. E não tem uma narrativa melhor. Ele não tem como dizer, não tem como prometer, como Deus promete para nós, salvação, não tem como nos prometer bênçãos. Não, ele não tem nada a prometer. Ele só promete prazeres nesse mundo e a garantia de que nós vamos para o inferno com ele. Então, por isso ele tem urgência, ele tem pressa, para encontrar quem ele possa tragar, como a Bíblia fala, né, como um leão ao nosso derredor. E uma coisa interessante que eu encontrei, que tem num estudo de Cambridge que eu vi, eu achei até meio curioso e quis trazer para vocês. Um estudo de Cambridge fala que na época... antes disso, né, outro ponto que eu coloquei aqui, é pensar que se Satanás tem essa pressa e essa urgência, né, sabendo que ele é derrotado, isso traz muito fácil uma reflexão de que se ele tem essa pressa, porque nós sabemos que somos salvos, sabemos que temos no nosso coração a palavra que liberta, que transforma, que restaura vidas, porque nós não temos a mesma pressa
de entregar essa mensagem. A gente falou isso no último estudo, mas muitas vezes nos preocupamos tanto com nossa vida, com as nossas conquistas, com as nossas coisas nessa terra, porque esse mundo ele é muito atrativo aos olhos. Esse mundo criou uma mecânica que nos prende a ele. Eu acabo, às vezes, quando trazendo a minha linguagem aqui, e às vezes pode servir para alguém, mas existem jogos, por exemplo, ou até as redes sociais, que elas têm uma mecânica, elas têm uma forma de trabalhar. O TikTok, ele tem o sentido de rolagem ali, não é porque é mais bonito que vai... Não, é porque isso, na nossa cabeça, traz uma sensação de prazer. Nós queremos rolar e ver qual é o próximo conteúdo. Não é à toa que não está ali na tela o próximo conteúdo. Ele atiça a curiosidade de tu querer ver qual é o próximo. Então tu vai ver um vídeo e é ruim, mas tu não sabe qual é o próximo. Se tu visse o próximo, soubesse que ele era ruim, tu nem ia querer ver. E é assim que esse mundo funciona. Esse mundo, ele fica te gerando, instigando a querer viver mais nele, ele fica te instigando a querer fazer mais coisas. Nós trabalhamos porque nós temos dinheiro, para nós ter dinheiro para comprar a nossa comida. Mas depois de um tempo a gente vai ver que se a gente tiver mais dinheiro, a gente pode comprar além da nossa comida, a gente pode comprar um celular. E aí depois que a gente vê que a gente consegue comprar um celular, isso vai nos levar a querer um celular melhor, vai querer nos levar a ter um aparelho mais avançado, e assim a gente vai sempre caindo nesse mesmo erro de ser levado por essa mecânica desse mundo. E isso faz com que a gente tenha essa pressa que a gente tem que ter. Então, esse é o interessante de pensar que Satanás tem pressa, cara. Ele não perde tempo. E como muitas vezes a gente brinca, ele não brinca de ser Satanás. Ele tem um objetivo. E mesmo que ele não tenha um final, mesmo que o final dele seja o inferno, ele vai lutar com garras e dentes para que faça com que mais pessoas vão junto com ele. E nós que temos a salvação, lutamos com a mesma vontade para levar a boa mensagem que a gente tem no nosso coração? Aqui. Os espíritos malignos do deserto. Isso aqui é um estudo de Cambridge que eu estava falando, que ele traz que os judeus, eles tinham, qual é a palavra? Eles tinham uma cultura de achar que nos desertos áridos era ligado em ter espíritos malignos. Então, havia esse medo, né? Então, por isso que nesse versículo ali, que a gente leu, fala, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Porque eles tinham essa cultura de achar que nos desertos era onde viviam os espíritos, onde eles vagavam até encontrar alguém que eles pudessem possuir, né, ou ter, né. Então, tinha essa política. E agora a gente vai ver aqui que a história de Jó se passa no deserto. Pode ser uma coincidência, ou às vezes até uma curiosidade, mas a história de Jó se passa no deserto. Jesus foi tentado no deserto. E uma coisa muito interessante também é que isso explica muito do preconceito que tinham com João Batista, porque ele vivia no deserto. Chamavam ele de louco. E ali, então, muita dessa cultura que o povo tinha, essas crendices, muitas vezes impediam ele de abrir os olhos para muitas coisas. Então, esse versículo ali fala sobre isso, e eu achei interessante no fato dos desertos áridos, que é até onde o próprio Jó mora, né? Beleza, a gente vai seguir próximo aqui. Jó 1,8. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nesse versículo aqui agora a gente vê de novo o nosso professor Deus, que faz perguntas. Viste por acaso meu servo Jó? E aqui a gente pode trazer duas teorias ali do para que serve essa pergunta de Deus. A gente já entendeu que Deus faz perguntas com intenções. Ele tem objetivos com as perguntas. Então, qual é o objetivo dessa pergunta em específico de Deus? Eu trouxe duas possibilidades aqui. Deus tinha um propósito com Jó e usou Satanás para esse fim. Então, essa pergunta de Deus poderia ser
para gerar um interesse de Satanás na vida de Jó, para que ele quisesse seguir a missão que Deus tinha ali. Como fazendo de Satanás um agente da vontade de Deus. Então Deus tinha um propósito, uma vontade, e usou ali a ganância ou a astúcia de Satanás, usou dela para fazer a sua vontade. E a outra possibilidade, que é a que eu mais acredito, assim, é que Deus sabia da intenção do coração de Satanás, sabia que ele estava ali com essa intenção de falar de Jó, e ele meio que introduz a conversa. Ele já começa a conversa mostrando as vontades do coração de Satanás. Então Satanás veio ali e falou, vou falar de Jó, vou falar de Jó. Aí Jesus pega e fala, então, Jó. Então já mostrando ali que ele sabia, que ele tinha esse conhecimento e introduzindo ali a conversa. Mas indiferente das opções que a gente vai seguir, a gente sempre tem que entender que o controle está na mão de Deus. Então Deus sabe o que está fazendo, Deus em nenhum momento é enganado por Satanás, em nenhum momento ele é induzido por Satanás, mas não, em todo momento Deus tem pleno conhecimento do que está acontecendo e tudo que passa nessa história vem das mãos de Deus. Então nada nunca foge do seu controle. Então vamos seguir próximo. Jó 1:9. Aí é Satanás, né? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? E essa aqui é a nossa primeira aparição de Satanás no livro de Jó. Primeira vez que vemos ele falar aqui, né? E estava até comentando com o pai que isso que ele fala para Deus é muitas vezes o que ele fala para nós, né? Às vezes a gente tem essas lutas na mente, onde Satanás coloca, né, que muitas vezes quando a gente está bem, né, espiritualmente, mentalmente ali com tudo aquilo que a gente tem para fazer, a gente tem servido a Cristo, tem se empenhado, tem feito, às vezes vem essas dúvidas na nossa mente, essas setas do maligno, falando, tu consegue com isso aqui, ou isso aqui, ou às vezes algumas afrontas como, tu conseguiu, mas porque tu és isso, porque tu és aquilo. Essas setas de Satanás de pegar uma verdade, que é que Jó realmente era um homem íntegro, e colocar falsas verdades de que a vida dele é fácil demais, de que ele conseguia porque ele tinha benefícios, porque Deus nunca abriu a mão para ele. Então Satanás muitas vezes faz isso. E interessante também é ver que como Satanás ele tem essa astúcia e essa ousadia de perante Deus, mesmo perante Deus, ele negar, como é que pode ser a palavra? Ele afrontar a Deus. Porque Deus vem e introduz, falando, viste meu servo Jó? Ele é íntegro. E aí Satanás vem, mas será que Jó não falta razões para temer a Deus? Então ele afronta Deus, falando que a visão que Deus tinha de Jó poderia estar equivocada, que Jó poderia não ser íntegro, e sim ter uma vida fácil. Então pensem de um ser que conhece a Cristo, afrontar a ele, afrontar o conhecimento que ele tinha. Satanás sabe, a Bíblia fala que até os demônios creem e temem a Deus. Então Satanás conhece a Deus, Satanás sabe dessas coisas, mas mesmo assim ele tem essa ousadia de afrontar a Deus. E eu botei aqui também que essa é uma das poucas aparições aqui vai ser, né, na afronta aqui, na tentação de Jó. É uma das poucas vezes que a gente vê o próprio Satanás agindo. Muitas vezes a gente vê demônios, potestades ali agindo nas histórias, mas é poucas as vezes que a gente vê o próprio Satanás. Uma delas que a gente viu foi com Jesus. O próprio Satanás tentou Jesus no deserto. E aqui a gente vê novamente seu próprio Satanás agindo. Ele não envia demônios, a Bíblia não fala que ele envia demônios, a Bíblia não fala que ele envia pessoas, a Bíblia fala que o Satanás agiu. E, claro, em alguns momentos ali ele age até com os inimigos que vão destruir a casa de Jó, o vento que vai soprar, né? Mas ali é tudo o próprio Satanás agindo. E aqui agora é o ponto que eu entrei aqui, que vai ser o nosso objetivo da noite, tá? Então vamos começar aqui. O que mais deu pano pra manga que fala, que é sobre Satanás.
A gente está vendo aqui uma aparição de Satanás, uma provação, uma tentação que Satanás inicia aqui. Mas será que a gente sabe de fato quem é Satanás? Em todos os filmes e séries que a gente vê de guerras e lutas, a primeira coisa que um guerreiro tem que fazer, que um comandante tem que fazer, é conhecer o seu adversário. E será que a gente conhece o adversário que a gente está enfrentando? Sabe? A gente sabe as formas que ele trabalha, a gente sabe as lutas que a gente tem, mas muitas vezes a gente não sabe muita coisa. E eu trouxe aqui para nós ver um pouquinho sobre a história de Satanás. Muito do que se acredita e muito do que a gente sabe. Então, o que sabemos? A gente sabe de Satanás, que Satanás era um anjo, um belo anjo, que vivia no céu. A gente também sabe que ele era músico, né? É o que a gente conta. E ele era um músico, ele servia a Deus, ele era o mais belo dos anjos. Vivia no céu, tinha uma posição de destaque. Só que um belo dia, o seu coração começou a se encher de orgulho. Ele quis ser maior do que Deus. E esse orgulho no coração dele fez com que ele pecasse, e por esse pecado, como Deus abomina o pecado e o céu não há pecado, ele foi expulso e veio para essa terra. E essa é a história que nós temos. Mas você sabia que a Bíblia nunca contou essa história? A Bíblia em nenhum momento, não existe nenhum capítulo que diga história de Lúcifer. E foi assim que Lúcifer desceu ao mundo. Em nenhum momento essa história é contada. E o que a gente tem são alguns versículos que dão a entender isso, e foi assumido essa verdade. E vamos continuar aqui, e eu quero mostrar para vocês. Espera aí, que eu tenho que acompanhar aqui no outro negócio. Isso. Então vamos lá. Vamos começar a ler aqui o nosso primeiro versículo que fala a respeito da história de Satanás, para nós se embasar aqui. Isaías 14, 12, 14. 14, 12 ao 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado, no Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. E em outra versão, ele conta assim: como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado da terra, tu que debilitastes as nações, tu que dizias em teu coração, subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre a terra das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, nesse versículo aqui, parece estar falando explicitamente de Lúcifer. Tanto que o próprio nome dele é citado ali. Mas, para vocês saberem, pasmem, essa profecia não se trata de Lúcifer. Essa profecia é uma profecia de Isaías para o povo que estava se corrompendo em idolatria após ser derrotado pela Babilônia e ser conquistado pela Babilônia. Então, o contexto desse versículo é esse. Então, muitas pessoas acreditam que essa história não é a história de Satanás, que essa história é apenas uma profecia e tal, mas não é o que a gente acredita. Ali fala, foi citado o nome de Lúcifer, mas Lúcifer significa estrela da manhã. Então, é comum, nessa leitura desse trecho, a gente entender que, no caso ali, não está se falando de Lúcifer, mas em si está usando-se a palavra Lúcifer, que significa estrela da manhã, porque aqui nesse versículo ele traz essa alusão que o povo estava sendo entrado em cativeiro pela Babilônia, e essa mensagem aqui, ela se trata tanto do povo como do rei que estava afrontando o povo, como falando que ele se sentia como a luz, a estrela da manhã, a estrela que tarda a morrer, né? A gente sabe que a estrela da manhã é aquela estrela que quando o dia nasce, ela segue lá no céu.
Não sei se vocês já viram, meu pai já contou uma vez que ele saiu com a minha mãe para ver a estrela da manhã e tal, que é aquela estrela que continua. O dia nasce, o sol nasce e a estrela está lá ainda. Aquela estrela que é forte, ela tende a não morrer. Então ali era um exemplo de falando como os reis se sentiam assim, como estrelas da manhã, como a luz da alvorada. E então ali podemos dizer, então esse versículo não fala a história de Satanás. É importante a gente entender o contexto. Esse versículo, o contexto dele era sobre Babilônia, sobre o povo de Deus ali. Mas a gente entende que a palavra de Deus, ela é perfeita. Em nenhum momento a palavra de Deus dá ponto sem nó, em nenhum momento a palavra de Deus deixa algo a entender que possa confundir o povo. Então, a palavra Lúcifer não está ali à toa. Essa profecia é sim sobre a história de Satanás. Ela está falando com o povo de Israel? Está. Ela está falando sobre o rei que iria cair, que conquistou o povo de Israel? Está. Mas ela também está falando sobre Lúcifer. Esse versículo aqui, ele conta a história de Lúcifer. Então aqui a gente vê que de fato essa história estava ali. Mas esse não é o único versículo que fala sobre isso. A gente também tem Ezequiel 28, 12 ao 17. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor teu Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbuculo, esmeralda e ouro, em ti faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fosses criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir. Eu te estabeleci no monte santo de Deus, estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o seu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado no monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor. Do meio das pedras afogueadas, elevou-te o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste da sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então, nesse versículo aqui, a gente está vendo, novamente, a história de Satanás. Mas não também. Esse versículo também se trata de mais uma vez em que o povo de Israel foi subjugado. E essa profecia aqui está indo para o rei Tiro, que, pelo que a gente lê pela profecia, era um rei muito arrogante. E de forma sarcástica, o profeta Ezequiel vem ali trazer e mostrar como ele se sentia, como ele se achava, e que ele tinha muitos poderes, mas ele caiu, o pecado dele fez com que ele caísse. Então, essa passagem, o contexto que ela se traz, é uma profecia ao rei Tiro. Essa passagem original, em nenhum momento, diferente da outra, que citava Satanás, em nenhum momento ela sequer cita o nome de Satanás. Essa passagem não, em contexto, não fala sobre isso. Mas analisando os trechos, peraí. Mas analisando os trechos, a gente pode trazer alguns pontos que... Mas analisando os textos, a gente pode trazer alguns pontos que provam que essa história, que essa profecia fala sim de Satanás. Primeiro, estivesse no Éden. Sabemos que o nosso rei Tiro não esteve no Éden. O que se diz, o que pode se interpretar nesse versículo é que ele é um sarcasmo, como diz que o rei Tiro é um rei tão sábio que vive desde o Éden, tá? Desde aquele tempo lá. Mas não é o que se encontra. Querubim, sabemos que ele não é um querubim. Monte santo de Deus estavas.
em nenhum momento o rei Tiro está no Monte Santo de Deus. Em nenhum momento o rei de Tiro estava no Monte Santo de Deus. A Bíblia ele traz aquele versículo ali, mas a gente sabe que isso não é verdade. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia que fostes criado. Uma correção, meu pai mandou aqui para mim, o nome dele não era Tiro, ele era o rei de Tiro. Fechou? Então, se eu falei rei Tiro, não retiro o que eu falei. Aqui, ó, perfeito era teus caminhos desde o dia em que fostes criado. Pelo sentido da palavra, o rei de Tiro, ele não foi criado, ele faz parte da criação. Ele foi gerado por sua mãe, que Adão e Eva foram criados, que deram origem à raça humana até que o rei de Tiro foi gerado. Então, ele não foi criado, muito menos ele foi perfeito em seus caminhos. Ninguém é perfeito. Perfeito era Adão e Eva no jardim, perfeitos são os anjos. Então a gente entende que aqui já há uma concordância. Não estamos falando do rei de Tiro. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Aqui pode ser, a gente está falando sobre o rei de Tiro. Mas em 1 Timóteo 3,6, a gente tem isso aqui, ó. Era Paulo falando, né? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Então aqui a gente vê, a partir de Paulo, e não é como uma profecia, isso aqui está falando do próprio diabo. Então aqui é um versículo que fala explicitamente sobre o diabo, em que o pecado dele foi se ensoberbecer. Então a soberba foi o pecado de Satanás. Isso aqui a gente tem certo agora. Esse aqui é um fato, pronto. Esse fato já bateu o martelo. Até então aqui a gente está meio na dúvida. Isso aqui é a história de Satanás? Isso aqui é uma profecia ao rei de Tiro, à Babilônia? Aqui não, aqui a gente tem um fato. Então, baseado nesse fato, a gente pode comprovar que ali está realmente falando de Satanás. Então, o que acontece? Esse versículo ele nos traz essa comparação entre os reis e Satanás. Então, no caso, a história de Satanás seria então que ele caiu, como a gente viu aqui na Ezequiel, tu eras um querubim ungido que estabeleci no Monte Santo, estava no meio das pedras, perfeito em teus caminhos, até que foi criado em iniquidade. Elevou-se o coração por causa da tua formosura, corrompeste a sabedoria por causa do resplendor, por terra te lancei. Então aqui a gente consegue trazer muitas informações sobre a vida de Lúcifer e entender um pouco mais de como funcionou essa queda de Lúcifer. Então a gente vê a comparação ali nos profetas com dois reis a Satanás. E a gente também tem na Bíblia, então a gente pode pensar aqui agora, né? Como é que a gente vai saber então se realmente é Satanás? Porque se isso aqui é uma profecia, isso aqui está falando da história de Satanás, a única forma de a gente saber se realmente essa comparação que ele está fazendo com os reis é com Satanás, é se a gente souber a história de Satanás. Como a gente não sabe disso, a gente só tem essa especulação com base no que a gente vai deduzindo dos textos, a única forma seria, falando com Deus. E como nenhum amigo meu que está falando com Deus atualmente voltou para me explicar sobre isso, a gente não tem como saber. Então, a gente pode tentar se basear em outra história. Uma outra profecia que foi feita a um rei e comparado com uma outra coisa que já aconteceu, que é a profecia de Natã, que está em 2 Samuel 7,16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. E aqui é uma profecia a Davi. E lendo o versículo, a gente já encontra uma incongruência aí. O seu trono será firme para sempre. O trono de Davi não foi firme para sempre. A gente encontra na história que em 728 a.C., o reino do norte de Israel, ele foi conquistado pela Síria. Então, naquele momento, o trono não estava mais na posse de Davi.
da descendência de Davi. Em 586 depois de Cristo, ele foi também subjugado pela Babilônia. A gente acabou de ver agora na profecia. Então, nesse momento também, o reino não estava mais nas mãos da descendência de Davi. Então, esse reinado foi para sempre? Essa profecia estaria errada? Não, porque essa profecia não se trata de Davi. Ela é falada para Davi, o contexto é para Davi, mas ela está falando do descendente de Davi, o filho de Davi, Jesus, que veio para essa terra e ele estabeleceu o reinado dele para sempre. Muitas vezes a gente não se atém a isso, mas Jesus é descendente de Davi. E essa profecia que foi feita aqui pelo profeta Natan, ela se cumpre na vida de Jesus, quando ele vem para a terra e estabelece seu reino espiritual aqui. E esse reino está até hoje. E a gente sabe pelas profecias, pelo que está escrito na Bíblia, que esse reino será eterno. Vamos para a glória com Deus. Então essa profecia ela se cumpre aqui. Se cumpre em Jesus. Então a gente viu agora na prática uma profecia que foi feita para um rei, só que ela tem comparação com Jesus. Então a profecia ela tem essa liberdade. E nem todo momento ela fala apenas com quem ela está se dirigindo, mas às vezes ela toma rumos poéticos, ela toma rumos comparativos, que muitas vezes quem está recebendo a profecia na hora, no caso de Davi, vai entender. Davi não sabia que Jesus viria. Davi sabia do Messias e tal, mas muitas vezes para Davi aquilo não fez o sentido que hoje faz para a gente. É a mesma coisa que as profecias de Ezequiel e Isaías. Ali a profecia é feita para os reis, ali a profecia é feita para o povo. Mas hoje a gente pode entender que essa profecia falava também de Satanás. E uma outra prova ali que Davi, o trono dele não foi eterno, é que só em 1948, faz que 3 dias, faz pouco tempo, que o reino de Israel se tornou realmente uma nação de novo. Então o reino de Israel, esse reino que seria para sempre, ele renasceu agora. Então para sempre já não é, né? Ele foi, voltou e agora está aí de novo. Mas também pelejando. Essa profecia não era sobre Davi. Essa profecia era sobre Jesus. E isso é o que eu queria trazer aqui para vocês sobre isso, que nós podemos acreditar que a história de Satanás é essa? Podemos. Sabe a história de Satanás? Eu contextualizei essa história aqui de Satanás agora, porque a gente vai começar a ver um pouco sobre a tribulação que Satanás traz para Jó e como isso traz um peso, se a gente souber a história de Satanás por completo. Nós podemos acreditar que a história de Satanás é essa, de que ele é um anjo caído, de que o anjo ele era a soberba do coração de Satanás, encheu o seu coração ao ponto de que ele fosse expulso por Deus do céu, do paraíso, a gente pode acreditar nisso. A gente tem ali aqueles textos ali que parecem trazer isso, mas eu posso basear em algum momento a minha fé sobre isso? Não. Porque o texto não fala sobre isso. O texto não é explícito sobre isso. Isso são teorias. A gente pega esse versículo ali, entende pelas entrelinhas o que ele traz, mas em nenhum momento a história fala a história de Satanás. Pá. Então, se em algum momento tua fé for colocada à prova sobre esse versículo, sobre essa história de Satanás, não deixa o inimigo colocar Satanás na tua cabeça, irmão, porque isso aí é seta. A Bíblia em nenhum momento fala sobre isso. E uma vez eu entrei em contato com um amigo meu, esse versículo me prende bastante, porque eu já falei muito, com muita gente na escola sobre Satanás. Então, há muita dúvida sobre isso. Porque acontece que eu ouvia muito falar, o cara falava, se Deus é tão puro, como que pôde nascer o pecado de Satanás no céu? Se o céu é perfeito. Ele falava também, como que Satanás nasceu, o pecado e tal. Essas perguntinhas, elas vão gerando na nossa cabeça muitas vezes dúvida. E não pode se gerar dúvida, nós temos que ter fé no que a palavra de Deus diz. Então, se em algum momento essa história que é contada, que a Bíblia, a gente encontra ali nas profecias, nas entrelinhas, elas trouxer dúvida no teu coração, irmão, esquece. Isso aqui é uma história, um extra, uma coisa que a gente consegue extrair das entrelinhas para ter contexto. Mas se em algum momento isso trouxer dúvida, esquece essa história. Então nós podemos acreditar nessa história? Podemos. Isso pode basear a nossa fé? Não. Fechou? Deu para entender?
Então a gente vai ver agora mais para frente o como Satanás vai tentar a vida de Jó. Ali no versículo que a gente estava lendo, Satanás, vou voltar aqui um pouquinho, no versículo 9, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Então aqui agora a gente vê Satanás no seu objetivo nessa terra. Satanás ele foi expulso do céu, ele foi expulso, estamos usando o contexto que a gente acabou de estudar, tá? A história de Satanás, o porquê, lembrando, novamente, isso aqui não é um fato bíblico, isso aqui é uma teoria bem embasada, uma teoria baseada em profecias, que se encaixam ali, que contam a história de Satanás. Então, por isso eu quero contextualizar isso. Estava falando com o pai. Queria muito trazer essa história para vocês, porque não sei quem aí já viu os filmes da Marvel, por exemplo, mas a história, o Ultimato, Vingadores Ultimato ali, conta a história final, quando o Homem de Ferro vem e salva a humanidade, ele estala o dedo e tal. Tu vê ali um ato de benevolência do Homem de Ferro, para salvar a humanidade, Tony Stark faz isso. Mas se tu comparar com a história dele, tu vê um caminho sendo traçado. Se tu for ver lá no filme 1, ele era arrogante, ele era isso aqui, e isso tudo traz um contexto. Ler a história de Jó, tendo um contexto que Satanás teve, que a gente tem da história de Satanás, muda muito a nossa ótica sobre isso. Porque agora a gente vai ver um Satanás que luta, que corre, como a gente viu ali naquele versículo, às pressas, querendo com urgência tragar as vidas, para de alguma forma recriar o que ele mesmo começou no céu. No céu, ele foi um ponto de pecado num mundo perfeito. O céu era um lugar perfeito, o lugar que a gente almeja, a gente vai para lá para o céu. No céu era tudo perfeito, no céu não havia pecado, no céu não havia a arrogância, até que Satanás ele virou esse ponto de pecado lá, ao ponto de que Deus teve que expulsá-lo de lá. Hoje nós vivemos, por conta do pecado do homem, num mundo de pecado. E existem pessoas, como somos nós, luz nesse mundo, que são esses pontos de luz no meio do pecado. Nós somos digamos assim, a esperança. Nós somos as pessoas que trazem a mensagem da salvação para esse mundo corrompido. Então, agora olhem o contexto que Satanás estava. Satanás vivia num mundo perfeito, gente. Pensem nisso. Usem esse contexto que a gente acabou de estudar para pensar nisso. Satanás vivia num mundo perfeito. Num mundo em que ele foi o iniciante, quem iniciou uma revolução contra Deus. E a Bíblia fala que muitos anjos seguiram ele. Então ele conseguiu contaminar anjos, ele conseguiu contaminar pessoas para levar junto com ele. Então agora hoje ele se vê expulso numa terra, a nossa terra, onde ele domina, porque o pecado nessa terra, o próprio homem trouxe o pecado para essa terra. O mundo era perfeito no Jardim do Éden, mas o homem caiu no pecado, corrompeu esse mundo e hoje esse é um mundo de pecado. Por isso que a Bíblia fala que Satanás é o príncipe desse mundo, porque onde há pecado, Satanás está em casa. Então aí agora a gente vai ver Satanás afrontando a vida de Jó. A gente já leu no primeiro estudo que Jó vivia ali no deserto árabe, ali naquele contexto onde não havia assim, muitos cristãos. Então Jó, ele era um ponto de luz ali. Jó era uma referência. A Bíblia fala que ele era muito rico, que ele tinha muitas terras. Então ele era uma referência ali naquele meio que ele vivia. E é exatamente nessas pessoas que Satanás quer mirar. A gente vê, por exemplo, o que aconteceu na história de Noé, onde o mundo inteiro estava corrompido. A Bíblia fala que não se encontrava justos, só Noé. Então Deus usa a vida de Noé para salvar a humanidade. E ficou assim? Deus só usou? Não. As pessoas ao redor de Noé, elas queriam de qualquer forma fazer ele desistir. E, irmãos, isso com certeza é Satanás usando a vida dessas pessoas para abalar a fé de Noé.
E é assim que Noé trabalha. É assim que Satanás trabalha. Nessas áreas onde há escuridão e um ponto de luz, Satanás quer apagar esse ponto de luz. Assim como no lugar de luz perfeito ele era o ponto de escuridão, ele queria corromper essa escuridão, ele queria trazer essa escuridão para mais pessoas, e por isso ele foi expulso. Então, irmãos, o contexto, a mensagem que eu quero trazer para vocês com essa história que a gente vai trazer aqui agora, daqui para frente, agora no próximo estudo, a gente vai ver as tentações, as tentações que Jó vai passar. Pensem sobre isso, irmãos. Nós temos a mensagem da salvação no nosso coração. Nós temos a salvação em nós, que é o que nos diferencia desse mundo. A Bíblia fala que nós somos luz, nós somos sal nessa terra. E a Bíblia também faz em outras comparações que por acaso a gente vai esconder essa luz. Por acaso coloca uma lâmpada embaixo da mesa? Não, se coloca num lugar alto para que todos vejam. Então é exatamente esse contexto que Satanás está tragando. Mano, se por algum momento você tem feito diferença onde você vive, você tem feito a diferença, você tem ido além, você tem falado a palavra de Deus, você tem sido diferença, Satanás com certeza vai tragar com a tua vida, como foi com Jó. Se prepare para isso, entenda que isso faz parte da tua carreira como carreira da fé. Pensem que no próprio céu, a gente acabou de estudar aqui agora, onde não havia pecado, Satanás criou ali o pecado. Nesse mundo estamos sujeitos a isso. E se você está achando, minha vida está fácil, estou tranquilo, Satanás não está me tentando, Satanás não está fazendo nada, então reveja se você tem sido luz onde você vive. Porque se você é um ponto, uma meia fase, se não tem feito diferença, se a tua vida não afronta os portões do inferno, mano, Satanás não está nem aí para ti. Tu vai passar batido, tu vai seguir tua vida e não tem nada a ver. Então vamos agora nos inspirar aqui agora nessa história e o que vai passar agora na vida de Jó, entender as tribulações, elas vão vir. Satanás está nesse mundo para isso, para que através das lutas da nossa mente, através das lutas que ele vai trazer para nós, nos fazer ter o mesmo destino que ele teve, o inferno que ele quer, o destino que ele vai ter, que é o inferno. Então tá, irmãos, agora a gente tem dois dias de estudo para contextualizar essa história. Então a gente agora sabe quem foi Jó, que é o indivíduo que vai sofrer nessa história, e a gente sabe quem é Lúcifer, que é o indivíduo que vai fazer Jó sofrer. Então agora estejam preparados aí, espero vocês na semana que vem, para nós continuarmos isso. Aí semana que vem a gente vai correr, semana que vem a gente vai ver as tribulações, semana que vem a gente vai ver os amigos de Jó, e como essa história ela começa e se fecha através da vida de Jó. Beleza? Obrigado aí por todos os irmãos que estiveram presentes. Não esqueçam de ver o último, quem não viu ainda, o último estudo, logo ele vai estar no ar. E é isso. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no grupo, que eu não estou vendo. Ele vive procurando casas para morar. Beleza, então, irmãos, esse é o estudo que eu trouxe para hoje, tá? A parte 2 de 3 estudos que nós vamos ter. E é isso. Fechou, então? Os irmãos estão falando que tá tudo certo? Então é isso aí. Deus abençoe vocês. Vou dar um recadinho rápido. Dia 27. Peraí. Dia 27, 28, 29 tem retiro de jovens. Então, o jovem que está assistindo, entre em contato aí. Aqui na descrição tem o Instagram da igreja. Entre lá, pegue mais informações. Lembrando os irmãos da igreja que sem ser esse final de semana, daqui 2 finais de semana, teremos o último lanche da equipe Velozes e Gloriosos, que vão estar fazendo aí um lanche para nós, ainda não sabemos o que é, mas certeza que vai ser muito abençoado. Então, lembrando disso. E lembrando os jovens também que daqui 2 semanas teremos o nosso pré-retiro, onde todos têm que trazer seus convidados, trazer aí as equipes. E você que está aí assistindo a gente,
pode ainda não fazer parte desse grupo, esteja convidado, esteja aí com a gente. Tem grupo de jovens todos os sábados às 8 horas e, em especial, no dia 14 de outubro, teremos nosso pré-retiro. Então chega aí, vai ser muito massa. Ele vai começar às 3 horas da tarde. Então ele vai ser um dia bem bacana. Vão ter provas, gincanas aí. Vai ter comida, se isso te chamar para perto. E é isso. Beleza, irmãos? Obrigado aí por estar acompanhando a live. Peraí, deixa eu finalizar aqui. Fica bonitinho. E é isso. Até a próxima. Deus abençoe. E não é aqui.